Coronel, as pessoas dividiram com um nome, né? Para mim, fazem parte de um pacote de crimes. E as pessoas chamaram parte desses criminosos de milícia e a outra parte de tráfico. Com o advento da DPF 635, passou-se de papel passado o território para eles. Porque uma das exigências da DPF 635 é o caráter de excepcionalidade. O que seria excepcionalidade para quem teve essa Eu sei ideia? qual é a excepcionalidade. Porque se um fuzil, se o morador tem que remover uma geladeira da frente da sua rua para poder entrar e colocar essa geladeira de fora, se a polícia não pode transitar naquilo ali que deveria ser o Estado, não vou nem dizer que deveria ser o Estado, por que quem teve essa ideia e quem ratificou essa ideia não pegou e assinou um contrato? A partir de hoje, polícia, vocês não podem mais entrar lá porque o território é deles, tá? Era mais digno, né? Era mais honesto, ó. O território é deles. Lá no Código Penal Brasileiro, no 288A, diz assim: construir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar. Aí colocaram aqui: milícia particular, entre vírgulas. Grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes. Ora, o tráfico não faz isso? O tráfico não faz isso? Então o tráfico é uma milícia também. Só que surgiu alguém, uma ideia, vamos chamar de milícia? Porque e qual é a diferença? Não tem diferença, tá entendendo? Qual é a diferença? Lá na raiz, eles atribuem a milícia a grupos de policiais, ex-policiais. Eu conheço a história. Não, eu conheço a história. Aí eles vão, não, vamos chamar isso, vamos separar eles já daqui, vamos chamar eles de milícia. Não era para terem chamado eles de criminosos, sejam eles protegidos por uma carteira, um uniforme policial. Eles eram criminosos e estavam infiltrados numa instituição de segurança pública. Vocês não tinham que ter separado eles em milicianos e traficantes. São todos criminosos, simples assim. Aí hoje, olha só, vamos lá. Esse criminoso aqui, que nós chamamos de miliciano, vamos dizer que ele é de direita, tá? E esse outro aqui, que nós chamamos de traficante, que ele não é só traficante, ele é estuprador, ele é homicida, ele extorque os moradores. Não é traficante, ele pratica um grupo de crimes. O miliciano extorque, ele é homicida também. São criminosos que foram separados por nome para atender uma demanda ideológica. Isso aqui nós vamos dizer que é de direita. E esses aqui nós vamos chamar de esquerda. O que o senhor acha nesse sentido? Tá. Antes de eu falar sobre isso daí, eu vou até fazer um comentário sobre a origem de tudo isso, que foi no governo Marcelo Alencar. E vou dizer por quê, as causas disso daí. Bom, então nós estamos falando ainda das ações que o Estado agora deveria fazer, que não vem fazendo. Uma operação como essa que nós vimos essa semana está sendo uma coisa excepcionalíssima. Mas o tráfico de drogas, ele acontece diariamente, 24 horas. E nós temos uma outra discussão, que essas sopas de letrinhas ficam nos impondo. Acaba tirando a autoridade do policial. O policial é a autoridade. Mas por que ele é autoridade? Porque ele tem autoexecutoriedade. Ele não precisa de ordem para prender ninguém em flagrante. Ele está vendo que alguém está em flagrante, ele vai lá e prende. O comandante do batalhão sabe que naquele local tem tráfico de drogas, ele não precisa de ordem do comandante-geral dentro da sua área de policiamento para realizar as operações. Ele não pode ficar sentadinho na cadeira dele esperando ordem, porque ele vai estar prevaricando. Porque lá fora está havendo cometimento de crime, ele tem que estar combatendo o crime lá fora. Ele só vai precisar de ordem do comandante-geral se ele tiver que sair da sua área de policiamento para apoiar uma outra unidade, com seu efetivo, com a sua logística, aí ele precisa de ordem. Agora, para poder utilizar os seus recursos ali dentro da sua área de policiamento, ele não precisa. Então ele tem que fazer operações todos os dias. Mas infelizmente, vai acontecer, nós estamos numa guerra, quem é que não está vendo isso? Nessa operação, que foi pequena, essa semana, foram apreendidos 12 fuzis, 6 pistolas, uma metralhadora. Para as pessoas que não sabem, metralhadora não é submetralhadora, não. A metralhadora .30, tem .50, aquela ali foi uma .30.
É só uma parte do material. Foram presos 24 delinquentes. É uma parte do efetivo deles. Boa parte de Minas Gerais, hein? Curioso isso. Então, isso é uma parte do efetivo. Não, nós não temos dúvida que o efetivo deles ali é muito maior. A quantidade de armas é muito maior. Então nós estamos tendo dentro da cidade maravilhosa, como querem dizer, que ainda é o Rio de Janeiro, guetos, estruturas como se fossem Farcs colombianas, traficando drogas, traficando armas, negociando armas, alugando armas para outros tipos de crime, e a gente não faz nada. Eu não sei, até eu gostaria um dia até me candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro para poder, sei que não vou ganhar nada, mas eu gostaria só para poder tentar modificar esse negócio. Olha, agora acabou, meus amigos, é o pau que bate em Chico, agora vai bater em Francisco. É todo dia, operação até acabarmos com o último. Ou então entregue as suas armas. Mas a gente também não vê, é engraçado que existem diversas políticas, entregue a sua arma e ganha um pirulito. Niterói veio agora com essa ideia. R$1.000. Pô, R$1.000 é menos do que uma. Qual arma que custa R$1.000? Entregue a sua arma e você vai ganhar R$1.000. Mas para quem isso daí? Eu gostaria que eles fizessem essa promoção lá dentro das comunidades e mostrassem quantas armas eles conseguiram efetivamente. Não adianta ficar plantando historinha, não. Efetivamente conseguiram que fossem devolvidas. Ah, que história é essa? Querendo dizer que vai ter uma cidade mais civilizada, mais humanizada dessa maneira? Entregue a sua arma. Coronel, deixa eu fazer uma pergunta. Não, eu preciso responder a tua pergunta agora. Assim, só para essa informação que eu trouxe, trazendo em números mais precisos, 7 dos 24 presos em operação no Complexo da Maré são de Minas. Vem para cá, é evadido do sistema de lá, vem para cá porque a DPF protege, afinal de contas, disse alguém que as favelas pertencem a duas facções criminosas aqui do Rio de Janeiro, ele vem para cá porque se refugia no reduto, vem aqui, pratica técnicas de guerrilha e volta para Minas Gerais mais preparado. Há uma comunhão de interesses na expansão da quadrilha para Minas Gerais. Você vê a família do Norte, como é que está, o Comando Vermelho no Norte, no Nordeste. Salvador entrou em erupção recentemente. Foi, até que não aguentou mais, entrou em erupção. Então é dessa maneira, eles aceitam, eles negociam, abrem como se fossem filiais em Minas Gerais, nas outras cidades, e o Brasil vai gradativamente se tornando uma grande Farc. Uhum. É isso aí. É dessa maneira. Agora, voltando lá que o senhor eu acabei interrompendo o senhor. Milícia e tráfico. São crimes de uma mesma prateleira que foram nomeados para... Eu me lembro muito bem que no governo Marcelo Alencar, antes do governo Marcelo Alencar, falando sobre o crescimento dessas comunidades, por diversas razões, volto a falar, uso desordenado do solo urbano, falta de fiscalização do município, eu falo dos diversos municípios, né? Aqui no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, especificamente. Os policiais que moravam nessas casas com os seus pais eram bairros. As comunidades foram crescendo e foram encostando nas paredes, foram tomando as casas gradativamente. O policial, para sair de casa, já tinha que sair com a roupa toda enrolada dentro de uma mochila. Para lavar o uniforme, tinha que secar atrás da geladeira, não podia botar no varal, porque quando era plotado, iam tomar satisfações. Quando nós estávamos ainda naquela época romântica, onde o delinquente na favela, se é que a gente pode falar de época romântica, né? O delinquente na favela, ele era nascido e criado ali dentro, ele não se miscuía com os moradores, inclusive os policiais.
os policiais faziam vista grossa, porque moravam ali, tinha que passar todo dia ali, e os moleques não se metiam. Mas gradativamente isso mudou. Por várias razões. Prisões, determinadas prisões, morte, etc, etc. Aí começa a vir gente de outros lugares. As expansões. Aí, para você fazer uma expansão, você tem que tirar gente de outros lugares para poder manter o território. Então, esses camaradas começaram a se meter com os policiais, expulsar a família. E várias famílias foram expulsas. Nós, nessa época, nós começamos a ter nós temos uma estrutura chamada Caixa Beneficente, que tem diversos imóveis, faz aluguel de imóveis. Imóveis de baixa renda, né? Simples, de 2 quartos, 1 quarto, tá. Então, a política na corporação, nessa época, foi verificar os imóveis que estavam disponíveis para, dentro de um critério, distribuir a essas pessoas para se ocuparem provisoriamente e precariamente até conseguirem uma casa. Mas o fato é que o cara não conseguia, o policial não conseguia voltar para sua casa. Ou então, moravam dentro da unidade. Eu servi numa unidade, o 22º Batalhão, lá quando eu me formei, e eu tinha um colega nessa época, eu estava no BOPE, eu tinha um colega nessa época que falava que um determinado policial foi morar com a esposa e um filho dentro do batalhão. Agora imagina, que constrangimento para ele, para a esposa, porque o alojamento, vai morar onde? No alojamento, pô. É compartilhado por outros policiais que estão de serviço, vão trocar de roupa, etc, etc. Tá entendendo? Mas o desespero era tão grande que o cara fala, não posso voltar para lá, que vão me matar. Aí o cara não tem mais nada, comprou no sacrifício aquela casinha, sabe como? Ou então herdou dos seus progenitores, seus avós, de uma forma geral, perdeu. Bem, aí no governo Marcelo Alencar, houve um evento no Palácio, onde ele anunciou um programa de construção de casas para policiais militares. Isso já teve outrora lá em Olaria. Nós temos prédios lá que foram destinados a policiais militares. Alguns policiais militares venderam para os civis. Hoje tem, talvez a maioria seja ainda policial militar, mas tem uma mistura lá. E foi isso no Vilar Carioca. Vilar Carioca é uma favela em Campo Grande, que ela está... É uma favela plana, ela pega uma parte de uma encosta. E a parte da frente era uma área do Estado, e o Estado construiu diversas casas para policiais militares. E foram destinadas a esses policiais. Eles ficaram muito felizes, né? Caramba! Programa do governo, Campo Grande, foram para lá. Gradativamente, eles começaram a verificar que os seus vizinhos eram nocivos. Eram os traficantes de drogas do Comando Vermelho, ali no Vilar Carioca. Eles pediam apoio, e o RP Monte, na época, o Regimento de Polícia Montada, que tinha policiamento nos diversos tipos, Patamo, Rádio Patrulha, dessem apoio ali aos policiais. Porque, invariavelmente, os delinquentes iam até, vou chamar assim, de vila militar, para poder ameaçar a família do policial. Porque o policial tinha duas situações. Ou ele estava em serviço, ou ele estava no bico. O salário era pequeno. Essa prática, na época, era muito comum. Ele saía do serviço e ia para o bico. E emendava bico, até voltar para o serviço. Ir em casa era exceção. Coitados. Eu adoro essa instituição. Eles tinham que se virar entre o serviço e o bico para poder ter uma renda extra para fazer frente às suas necessidades básicas. Aí os traficantes iam lá, ameaçavam. E chegaram a botar fogo na casa, expulsar a família e botar fogo. Botaram fogo numa casa, ou uma, 2 casas lá, para mostrarem que os traficantes não queriam eles ali. Aí eles se organizaram. E falaram, não, peraí, pô.
Agora não dá pra gente sair daqui também, voltar onde? Um vai voltar lá pro batalhão com a esposa e o filho. O outro vai para aquela casa que era da casa beneficente, que quando saiu já tinha gente entrando porque estava sendo alugada. Né? Outro para casa da sogra. Outro para casa da sogra. Que isso, pô? O camarada precisa ter o seu canto. Isso seria o mínimo. Ainda mais um agente da lei, pô. Bem, aí os policiais se organizaram. Falaram assim, olha, nós temos aqui uma quantidade de policiais, nós vamos perder o nosso bico, mas nós vamos nos organizar como se fosse uma cooperativa. João, Pedro e Manuel estão de serviço hoje. Antônio, Carlos e Fernando estão fazendo a segurança da comunidade. Aquela comunidade ali, vamos chamar essa vila militar, ela precisa de gás, precisa disso, precisa daquilo outro. Eles compravam e vendiam. E todos faziam o mesmo processo, porque o processo era contínuo. Porque, ora, quem está de serviço não está na segurança e vice-versa. Quem estava na segurança passa a entrar de serviço nas suas respectivas unidades e os outros estarão fazendo a segurança ali. Aí eles começaram a perceber outra coisa. Olha, nós não metemos as cabeças com os traficantes. Nós estamos aqui na frente. Eles estão lá atrás. Mas entra aqui bujão de gás para ser vendido para eles. Entra carro para fazer transporte alternativo. Entra uma série de coisas. Como nós estamos na entrada, nós vamos restringir. E esse serviço vai ser nosso. Nós é que vamos passar a vender. Você quer comprar? Nós vamos vender. Eu estou fazendo um comentário, porque isso é causa. Isso foi a origem. Eu não estou justificando isso. Eu estou explicando. Justificar é uma coisa, explicar é outra. Eu estou explicando as causas do surgimento das milícias. E depois, a unidade da área, sabendo ou não sabendo dessas circunstâncias, elas implementavam operações lá para poder cada vez mais reduzir o moral da tropa, reduzir o moral dos vagabundos. Isso aumentava o moral da tropa e foi uma sequência de acontecimentos que essa atividade foi ampliada para outros locais. Aí o camarada fala, pô, mas eu moro em tal local, tem isso aqui também. Nós vamos apresentar, vamos chamar assim, a cooperativa para vocês. Era a milícia. E esse termo milícia nunca foi um termo criminoso, pelo contrário. Nos livros históricos, as polícias, os militares eram chamados de milicianos. E por que veio esse nome de miliciano? Porque eram policiais no início que estavam nessa atividade. Com o tempo e a repressão, deixaram de ser. Então, hoje nós temos policiais milicianos, podemos ou não ter. Não são mais aqueles que outrora eram integrantes da tropa da polícia militar. Hoje você pode ter, eventualmente, um policial militar nativa numa milícia. Mas você vai encontrar mais facilmente ex-policiais, que eram excluídos. E na ocasião a gente não imaginava que iria se transformar o que se transformou hoje. Não. Terça-feira o doutor Álvaro Lins esteve aqui e ele era chefe de polícia naquele... Quando a milícia começou a aparecer. Você está contando até a história quando a milícia ainda não tinha... Quando ela começou a aparecer, ele falou, não, eu não imaginava que se tornaria esse monstro que se tornou hoje. E o que você falou, realmente, hoje você não tem mais policiais dentro da milícia, porque os policiais que participavam das milícias eram presos dentro dos quartéis. Isso. Você não precisava de uma operação para prender o cara, você prendia o cara... Hoje a maioria ali, a maioria não, todos ali, ou são ex-policiais expulsos, ou é PI. PI. Até porque é o seguinte, a milícia quando começou a expandir, não tinha policial para poder bancar a expansão, porque isso já estava num processo de declínio da atividade do policial em serviço, trabalhando nessa atividade. Então, fazia-se uma tomada de um local, os traficantes que não eram mortos, eles debandavam
Não, agora eu quero, porra, arrego. Eu vou pro lado de vocês, vou pular o muro. E passava a ser miliciano. Então o traficante passava a ser miliciano. E a milícia, nessa época, não negociava drogas. Sim. Agora você vê, uma atividade criminosa que tinha uma ética. Eles não negociavam drogas. Não deixava roubar, não deixava bagunça no bairro. Não. Antigamente o tráfico de drogas também era assim. Não tinha roubo, não tinha bagunça ali no bairro. Vamos imaginar, Morro do Lins, Boca do Mato. Estou falando porque eu morei ali. Boca do Mato. Porra, era uma paz, uma tranquilidade, porque os traficantes, e na época os traficantes não eram tão traficantes como hoje são traficantes, eles não permitiam que tivesse roubo, qualquer tipo de roubo. A residência, roubo de veículo, roubo a transeuntes, não tinha esse negócio. Roubo a coletivo, não tinha esse negócio. Porque eles ganhavam dinheiro só com tráfico, então aquilo atrapalharia a atividade do tráfico. Vai chamar a atenção da Hoje polícia. Eles ganham dinheiro com tudo. Sim, porque... Inclusive com o espólio do roubo também. Inclusive o ladrão pega, ele passa no tráfico, eles escolhem o que eles vão ter que pagar, o pedágio para eles, e aí ganha com tudo, né? Ganha com exploração de net, território, segurança, gás, resgate de veículos. Resgate de veículos, eles vão... Então, a milícia começou a ter mais corpo quando esses ex-traficantes pularam o muro e passaram a ser milicianos. Nessa época já não tinha os policiais envolvidos diretamente nessa atividade. Poderia ter um ou outro assim espalhado, mas que foram todos já devidamente tratados. Não vou dizer que não tenha um hoje, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não foi preso, será. Porque dessa maneira. Ninguém consegue passar 30 anos cometendo crime todo dia e não ser preso. Tá? Bem, então, chegou no momento... e qual era a atividade que eles praticavam? Fazia esse tipo de atividade com internet... Serviços. Né? Serviços. Prestava serviço. Vendia água, vendia gás, vendia pizza. Todos os serviços que aquela comunidade precisava, eles utilizavam. Se tivesse uma empresa nas imediações, eles pediam uma colaboração, para melhorar, para comprar munição, Olha, nós vamos ser atacados. Nós vamos ser atacados pela quadrilha do Comando Vermelho, então a gente está precisando comprar munição para poder melhorar a nossa segurança. Era dessa maneira. Até que eles chegaram a um ponto e falaram, quer saber de uma coisa? Isso não está dando certo, porque a gente pode aumentar cada vez mais, porque esses traficantes que migraram, eles começaram a fomentar novas possibilidades de receita. E os delinquentes que estavam na liderança viram, se eu posso oferir mais vantagem pecuniária, por que eu vou ficar limitado a esse serviço? Aí passaram também a traficar. Então virou uma outra facção. A milícia hoje é uma outra facção. Né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Do zero a e a origem foi Vilar Carioca. Vilar Carioca. Parece que a bala comeu lá ontem. Ah, é? A bala aturou lá ontem. No filme Tropa de Elite 2, tem um momento, uma cena icônica que eu sempre me recordo, que 2 supostos policiais corruptos estavam no pé do morro para pegar o arrego e o traficante justifica para ele, falou, o movimento tá fraco, tem que dar um sossego para a boca de fumo aí, esse dinheiro que a gente conseguiu foi do gás e da internet. E aí, naquele personagem policial militar ali na hora, acende a ideia, eureka, passa ele. E, meu irmão, gás e internet, né? O filme traz essa ideia, e no 2, no 1 era a atividade do BOP e tal, etc, e no 2 era o inimigo, agora era outro que era um viés mais pro lado político. O Dr. Álvaro Lins esteve aqui no último episódio e ele contou uma cena em que ele estava investigando um traficante chamado Baby e soube que esse traficante estava num restaurante em Campo Grande. E ele e a sua equipe se mobilizaram para lá, e quando chegaram lá, à época, estava lá o Baby, o Ricardo, denominado Batman, o Robin, que eu não sei quem era, e o Dumbo, que era, salvo engano, não sei se era o Dumbo ou se era o Robin, mas uma dessas duas pessoas
era um assessor parlamentar da presidência da Alerj à época. Então hoje as pessoas falam assim, que o tráfico e a milícia se misturaram, que a política tem tentáculo, né, que foi presa agora ou investigada uma deputada que foi visto conversas dela com um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro. As pessoas tratam isso hoje como se fosse uma novidade. Não. Já vem lá desde dentro. Qual o gatilho político na milícia e no tráfico, na sua opinião, príncipe? Olha, nós temos diversas necessidades desses parlamentares ou os candidatos ao parlamento terem acesso a esses locais, porque ali usa-se um termo que eu até não gosto muito, que é o curral eleitoral. Eu não gosto de falar isso porque tem uma expressão apequenada, mas as pessoas utilizam isso daí. E muitas das vezes fazem assim, gestão no sentido, não, a polícia não vai lá, ou então vamos imaginar que se coloquem comandantes de unidades para que promovam determinadas ações contra determinadas quadrilhas e não promovam na totalidade para todas elas, né? Vamos imaginar que a gente vai promover ações contra a milícia, mas não vai promover contra o Comando Vermelho e as outras, ou vice-versa. Será que não tem isso? Claro que tem. Claro que tem. Nós estamos vendo, nesse último período, 2 anos, 3 anos, um crescimento do Comando Vermelho espantoso. Se a milícia conseguiu chegar ao ponto de crescer, é porque em algum momento ela foi mais eficiente que o Comando Vermelho nos seus conflitos permanentes, eles foram eficientes. Agora, como que o Comando Vermelho ele recuperou isso daí? É uma questão a ser investigada, né? Eu, quando falo isso, eu não estou dizendo que uma facção ou outra facção mereça ter benefício, não. Todas elas têm que ser tratadas igualmente. E as operações, eu gostaria de ver a minha polícia militar combatendo diariamente todas as unidades, combatendo todas as comunidades, todo tipo de delito. Porque isso está previsto na ordem pública. Os comandantes de batalhão, se eles sabem que lá tem uma prática criminosa, é lá que eles têm que ter a sua atenção e a sua atividade. Não pode ficar escolhendo o local, não pode ficar esperando ordem para isso. E lamento se algum comandante geral negou aos seus comandantes essa iniciativa. Nem poderia. E o comandante estaria sendo perfeito no sentido profissional se ele fosse, me desculpe, meu comandante, mas essa ordem eu não cumpro. Ordem absurda não se cumpre. O senhor pode, administrativamente, me exonerar. É o remédio. Agora, se o senhor não me exonera, o senhor não pode dizer que aqui eu vou atuar e eu não vou atuar. Não tem isso. Mas tem que ter coragem. Você acha que esses filmes Tropa de Elite foi apenas uma especulação? Talvez tenha tido algum fundo, né? Foi um históricozinho baseado em algumas evidências. Talvez tenha sido isso. Eu só lamento o seguinte, nós estarmos nessa situação, eu não vejo a continuar esse tipo de postura do Estado e do município. Eu não vejo como a gente vai melhorar. E em 50 anos, pode ter certeza que a cidade do Rio de Janeiro não existe mais, as empresas vão embora porque ninguém mais suporta ser extorquido. Eu tenho uma atividade privada. E a minha empresa já tem 26 anos. Eventualmente eu me deparo com reclamações dos meus clientes dizendo, pô, vieram aqui para cobrar uma mensalidade. Aí tem de tudo. Tem realmente o traficante, porque hoje o traficante passou a fazer o que antes o miliciano fazia. E o miliciano passou a fazer
prática que era exclusiva do traficante, né? Então, eu vejo que você vai ter exatamente o traficante ou miliciano extorquindo, porque ele vê mais uma possibilidade de receita. E você tem um oportunista, aquele malandro de rua, que sabe que determinado local tem uma determinada quadrilha, ou que mudou a quadrilha, ele se aproxima e passa a querer fazer uma extorsão. Se der certo, deu. Se não der certo,